Seja muito bem-vindo. Você que participou do último encontro com uma palavra sabe que estamos falando sobre o significado da expressão puro de coração usada por Jesus ao ensinar as bem-aventuranças no conhecido Sermão do Monte. O sentido da expressão puro de coração no original não está sugerindo exatamente o sentido de limpo ou purificado. Até certo ponto, esse significado é válido, mas deixe-me explicar uma coisa. A palavra grega traduzida para puro é kataris. Quando você vai ao hospital e precisa passar por um cateterismo, pode significar que vão usar uma sonda em você para drenar do seu corpo o que ele não consegue eliminar por causa de alguma disfunção. Caso contrário, todo o seu corpo vai se contaminar com as toxinas. Por isso você precisa ser cateterizado para que as toxinas sejam drenadas para fora do seu corpo. Jesus está sugerindo que quando você assumir o compromisso de amar incondicionalmente, de ser um canal do amor de Deus e descer a montanha cheio de justiça e do amor incondicional de Deus, certifique-se que seu coração foi cateterizado de todo o egoísmo e de tudo que não vem de Deus, daquilo que é carnal, que vem do orgulho, de coisas até desconhecidas para você, que confundam seu coração e suas motivações. Em outras palavras, Jesus está dizendo que se você vai ser um canal do amor incondicional de Deus para um mundo perdido, precisa cateterizar o seu coração. Tiago disse a mesma coisa no capítulo 4 de sua carta. Naquele capítulo, Tiago quase metralhou alguns mandamentos, como, por exemplo, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Mente dividida. Um homem de mente dividida, Tiago explicou no primeiro capítulo, é instável em tudo o que faz. Por isso é melhor você purificar o seu coração, endireitar o seu coração. No capítulo 6 de Mateus, Jesus afirma que os olhos são a candeia do corpo. A maneira como você enxerga as situações, a sua perspectiva de vida faz toda a diferença e pode encher todo o seu corpo de luz. Mas, se você tem uma visão dupla e é um esquizofrênico espiritual, se tem sempre duas visões das coisas, acredita, mas ao mesmo tempo duvida, confia, mas se preocupa, Tiago afirma, não dá. Deus não responde a este tipo de oração. Você precisa orar crendo, sem duvidar. O coração puro funciona exatamente ao contrário da mente dividida e da esquizofrenia espiritual. As Escrituras falam muito sobre isso. No livro do Apocalipse, o Cristo ressurreto declara à igreja do primeiro século, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O Velho Testamento relata o momento de glória de Elias no Monte Carmelo, quando lançou o seguinte desafio para o povo de Deus. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. A pessoa que oscila é muito infeliz. Portanto, é isso que Jesus está dizendo ao apresentar mais esta bem-aventurança. Vocês estão aqui no topo da montanha e querem ser cheios. Quando vocês estiverem descendo a montanha, estarão cheios do amor incondicional de Deus. Se o amor incondicional de Deus fluir de suas vidas, seus corações serão puros. Vocês não amarão por motivos falsos. Você não amará pensando no que vai desfrutar ou faturar. Você simplesmente vai amar. O amor fluirá. Se você decidir ser um dos misericordiosos, um daqueles que ama com o amor incondicional de Deus, é melhor você cateterizar o seu coração e tirar dele tudo que não deveria estar lá. Deveríamos orar todos os dias. Senhor Deus, se houver no meu coração alguma coisa, além do seu amor pelo mundo, cateteriza isso do meu coração, tira isso do meu coração. Jesus falou muito sobre o coração. No capítulo 7 de Marcos, lemos que Jesus repreendeu os líderes religiosos por vários motivos, deixando um ensino maravilhoso para nós. Primeiramente, os líderes religiosos tinham uma justiça apenas exterior, conforme comentamos em estudos anteriores.
Jesus deu esse ensino quando eles o criticaram por comer sem passar antes por um cerimonial de purificação. Eles costumavam se esfregar como os médicos fazem antes de uma cirurgia. Esse ritual de purificação não estava na Bíblia, era uma invenção, uma das regras que eles acrescentaram às leis da Bíblia. E como aquilo era um acréscimo ao que havia na Bíblia, Jesus não cumpria. Quando eles o criticaram por isso, Jesus os repreendeu, deixando um ensino precioso para todos nós. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou, o que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Essas palavras de Jesus estão registradas no capítulo 7 de Marcos, versículos 18 a 23. Acabamos de ler na Nova Versão Internacional da Bíblia. O que Jesus estava dizendo aqui, ele disse várias vezes, foi: o que importa é o interior. É aí que vocês precisam de um milagre. É aí que você precisa ser transformado. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Paulo disse e continuou: as coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Onde ocorre a nova criação, hein? No interior. Davi compreendeu isso. Vamos recorrer mais uma vez ao Salmo 51, no qual lemos sobre o que aconteceu com Davi depois do seu terrível pecado. Leia mais uma vez esse salmo e acompanhe a oração de Davi parafraseada. Ah, Senhor Deus, mostra-me a verdade sobre mim mesmo. Mostra-me a verdade deste homem interior. O que existe dentro de mim que me levou a cometer um pecado tão terrível? Cometi adultério e assassinato e durante um ano inteiro menti a esse respeito e encobri o que fiz. Como isso pôde me acontecer, Senhor? Aí então, pelas palavras de Davi, vemos que Deus respondeu à pergunta. Vejam todos, olhem para mim. Sou um pecador desde o ventre da minha mãe. Desde o instante em que fui concebido eu já era pecador. Depois que Davi descobre que o problema estava no seu interior, depois que ele viu isso, ele clama no versículo 10 dizendo, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Que oração linda, não é verdade? Essa oração deveria ser feita por todos nós. Você entendeu? As questões da vida não vêm de fora do coração. O que está no coração do homem determina o que sai dele. Jesus disse, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Podemos dizer o que vai no coração de uma pessoa pelas palavras que saem de sua boca. Se ela sempre fala sobre si mesma, mostra egoísmo que tem no coração. As atitudes revelam o que vai no coração de um homem. Por isso, Jesus está dizendo no Sermão do Monte, se vocês querem ter as atitudes certas que farão de vocês respostas e soluções para os problemas daquelas pessoas lá embaixo, pelo menos parte da resposta e da solução, vocês precisam ser o canal do amor incondicional de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quanto mais nos dispusermos a ser um canal do amor incondicional de Deus, maior será a nossa capacidade de ser este canal. Enquanto você for este canal de misericórdia do amor incondicional de Deus, é importante que você ame com um coração puro. Aqueles que são misericordiosos, com um coração cataterizado do mal, verão a Deus, verão a obra de Deus. O mundo verá a Deus através deles e verá o amor incondicional de Deus fluindo através deles para as multidões. Verão o amor incondicional de Deus tocando as vidas das pessoas, transformando completamente suas vidas, levando outras pessoas a Cristo,
fazendo com que outros sejam também nova criação. Eles verão as coisas velhas passarem nas suas vidas, nas vidas dessas multidões. Eles verão todas as coisas se tornarem novas nas vidas das multidões. Eles verão Deus colocar um novo coração nas pessoas, criar uma nova criação. Aí então eles serão canais da misericórdia e do amor de Deus com os puros e com os corações puros. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Não esqueça que nós estamos falando sobre o significado da expressão puro de coração. Essa expressão usada por Jesus ao ensinar as bem-aventuranças no conhecido Sermão do Monte. O sentido da expressão puro de coração no original não está sugerindo exatamente o sentido de limpo ou purificado. Até certo ponto esse significado é válido, mas não esqueça, a palavra grega traduzida para puro é kataris. Significa que tenha que se extrair, tenha que se drenar alguma coisa de dentro de você que não esteja muito bem. Então saiba que Jesus está sugerindo que quando você assumir o compromisso de amar incondicionalmente, de ser um canal do amor de Deus, então certifique-se de que seu coração foi cateterizado de todo o egoísmo e de tudo que não vem de Deus. A sétima bem-aventurança também tem a ver com uma atitude que deve ser expressa no meio do povo e dos seus problemas. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados são os agentes da reconciliação de Deus. Reconciliação, esta é uma das palavras fortes do Evangelho. Paulo fala sobre reconciliação em suas cartas e uma das passagens mais importantes é a de 2 Coríntios capítulo 5, versículos 12 e 13. Nesta passagem, Paulo se defende da acusação de que era louco. Jesus recebeu a mesma acusação. Disseram a Jesus que ele estava fora dele mesmo. A palavra grega usada foi excêntrico. Paulo também foi acusado de ser excêntrico. Todos têm um centro em torno do qual suas vidas giram. Paulo e Jesus foram acusados de terem centros diferentes em suas vidas, de serem excêntricos. Paulo se defendeu em 2 Coríntios, dizendo mais ou menos o seguinte: existem evidências contra mim que me acusam. Vocês estão certos. Eu sou excêntrico e estou fora dos padrões. Realmente eu tenho outro centro em torno do qual minha vida existe. Durante anos vivi em torno de mim mesmo, acreditando na minha própria justiça. Minha vida girava em torno do meu eu. Mas quando eu me encontrei com Jesus Cristo na estrada de Damasco, minha vida passou a ter outro centro. Agora, minha vida gira em torno de Cristo. Paulo usa as expressões por Cristo, em Cristo, para Cristo e através de Cristo. Ele disse que se defendeu não porque precisasse, mas por causa daqueles que se orgulhavam do que se podia ver e não do que estava no coração. Paulo se defendeu em 2 Coríntios 5, 13 a 17, dizendo: se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A partir daí, Paulo fala em reconciliação. Ouça com atenção do versículo 18 até o versículo 2 do capítulo 6. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável.
Agora é o dia da salvação. Poderíamos encaixar esta passagem de 2 Coríntios muito bem com a passagem das bem-aventuranças, quando Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. O que Jesus disse também pode ser assim expresso: bem-aventurados os reconciliadores, os ministros da reconciliação. No capítulo 5 de 2 Coríntios, Paulo conta que quando Jesus Cristo morreu na cruz, Deus estava em Cristo naquele momento reconciliando o mundo com Ele mesmo. Nenhuma acusação havia mais sobre nós, porque todas foram lançadas sobre Cristo. Isaías disse: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, Jesus. Quer dizer que todo o castigo que receberíamos pelos nossos pecados estavam sobre Jesus. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Paulo afirma a mesma coisa quando diz que Cristo morreu naquela cruz, reconciliando Deus com o mundo. Esse é o grande problema abordado pela Bíblia, esse divórcio entre Deus e o homem. Por causa do pecado, Deus alienou-se do homem. Esta é a história do capítulo 3 de Gênesis. São as más notícias. Mas as boas novas, o Evangelho, são que Deus reconciliou-se com o homem, possibilitando que todos, homens, mulheres, jovens, velhos, se reconciliem com Ele. Isso foi possível através da morte de Jesus Cristo na cruz. Desde que Cristo morreu na cruz, deixou de haver acusação dos nossos pecados e tornou-se possível a reconciliação de Deus com o mundo. Esse foi o milagre que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco. Paulo estava alienado de Deus. Ele estava longe da reconciliação com Deus. Ele não era um com Deus quando ia de cidade em cidade perseguindo e levando para serem mortos os primeiros membros da igreja. Mas, quando Paulo se encontrou com Jesus Cristo na estrada de Damasco, ele se reconciliou com Deus. Ele experimentou o milagre da reconciliação e recebeu também um chamado. Ele foi comissionado para ser um ministro da reconciliação. Ele recebeu uma mensagem que deveria anunciar a mensagem da reconciliação. A partir do momento em que Paulo experimentou o milagre da reconciliação na estrada de Damasco e recebeu a mensagem e o ministério da reconciliação, ele não parou de pregar: reconciliai-vos com Deus. Creiam que Deus se reconciliou com vocês e que vocês podem se reconciliar com Ele. Este era o Evangelho e a mensagem que Paulo pregava. Este era o seu ministério e o milagre que ele mesmo tinha experimentado. É exatamente isso que Jesus está falando no versículo 9 de Mateus 5, quando ensina a 7ª bem-aventurança: bem-aventurados os pacificadores. Mais uma vez, Jesus está dizendo: olhem lá para baixo. Estão vendo toda aquela gente com todos os tipos de problemas? Esta é mais uma razão porque eles têm tantos problemas. Eles estão alienados de Deus, não estão reconciliados. Existe um divórcio entre eles e Deus. Eles nunca ouviram as boas novas de que Deus anulou o divórcio e que basta crer. Esta era a mensagem do que Deus ia fazer quando Cristo morresse na cruz. Nós estamos do lado de cá da cruz, portanto, para nós as boas novas são que Deus reconciliou o mundo com Ele mesmo, incluindo você. Você crê nas boas novas de paz com Deus? Você já experimentou sua reconciliação pessoal com Ele? Bem-aventurados os pacificadores. Significa bem-aventurados os ministros da reconciliação. Você já entendeu que o Evangelho de Jesus Cristo é boas novas e não más notícias? Da maneira como alguns pregam o Evangelho, parece que ele é uma má notícia. Algumas pessoas dizem praticamente: já ouviu quais são as más notícias? Você vai queimar no inferno para sempre. Isso é notícia ruim, mas o Evangelho é notícia boa. As boas novas de reconciliação. As boas novas são que você não vai mais para o inferno, porque Jesus Cristo já foi e voltou do inferno por você. Todos os seus pecados foram lançados sobre ele e não pesam mais contra você. Você não precisa ir para o inferno porque você pode se reconciliar com Deus agora mesmo. Deus já se reconciliou com você. Já faz 2000 anos que Ele se reconciliou com você. Você crê nisso? Pense nessas palavras. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa.